E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e a Lana, e a gente está esperando a mãe dela sair da consulta. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito da Revolução dos Bichos, do Animal Farm, né? Oi. Oi, fala oi pra todo mundo. Oi. E olha como um livro que supostamente deveria explicar pra gente a Revolução Russa e nos preparar para que isso nunca mais acontecesse, acabou dando um manual de instruções para eu não digo assim um ataque à democracia, porque você pode tomar o controle sem destruir a democracia, mas para uma tomada de controle, literalmente uma tomada de controle. Perceba que os animais eles foram forçados a construir um moinho de vento. E eles tinham que, as galinhas tinham que botar muitos ovos, as vacas elas tinham que dar muito leite, e o cavalo ele tinha que carregar muito peso. Os animais todos eles tinham que trabalhar muito para um ideal que eles nem acreditavam. Quer dizer, eles foram coagidos a querer aquilo, quando na verdade eles poderiam ter trabalhado muito menos e comido muito mais se eles não tivessem projetos tão ambiciosos que eles nem sabiam se dariam certo. A gente tem que falar sobre a poluição de informação, sobre os escândalos todos, mas antes disso, vamos falar de dois elementos que foram fundamentais para a tomada de controle por parte dos porcos do Napoleão ali, liderados pelo Napoleão. Os cachorros e as ovelhas, porque você vai ver que o Orwell, ele, de forma brilhante, ele atribui a determinadas peças dessa sociedade a determinados animais com suas características. E na época em que estava todo mundo falando de liberdade, vamos expulsar o humano, vamos ser dono da nossa própria terra, o Napoleão chega e pega os filhotinhos de cachorro e leva com ele. Então estava todo mundo discutindo como seria a sociedade ideal, e eles não repararam como é que aqueles cachorrinhos, aqueles filhotes de cachorro que foram afastados dos pais estavam sendo educados. E é engraçado que eles ficam distantes da sociedade, distante dos animais todos, até eles crescerem. E quando eles voltam, eles aparecem como soldados do Napoleão, escoltas do Napoleão, completamente disciplinados e completamente obedientes. E é engraçado porque o Napoleão, quando ele dava o grito, ele dizia: isso vai ser feito, a gente vai fazer isso ou aquilo. As pessoas elas não conseguiam contestar porque os cachorros rosnavam, e você tinha as ovelhas, e as ovelhas elas todas falavam, algumas delas: filha, que foi isso? E as ovelhas elas começavam a fazer barulho em uníssono. Então, por exemplo, se o Napoleão falava: vamos manter o monopólio da Petrobras, aqui que as ovelhas falavam: monopólio, 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 monopólio. As ovelhas elas só ficavam repetindo aquilo: monopólio, monopólio, monopólio. E quando as pessoas elas tentavam erguer as vozes, elas eram barradas por duas coisas ali: pelo rosnar ameaçador dos cachorros, e pela repetição irrefletida, mas alta, irritante, uníssona das ovelhas. Como que você debate com um monte de ovelha que não reflete, elas simplesmente seguem, e elas cantam em coro qualquer coisa que seja dito pelo líder, dando uma sensação de grande volume da democracia? Agora, eu pergunto, as ovelhas nessa fazenda, elas eram maioria da população? A maioria da população estava satisfeita com o governo que estava acontecendo? Não. Mas elas eram as que se manifestavam. Então, quando o Napoleão dizia: a gente não vai comprar vacina, a gente vai comprar mais cloroquina, ou a gente vai comprar uma vacina que não tem aprovação, de todas as que existem, a gente vai comprar uma que ainda não tem aprovação, a grande parte dos animais ela ficava indignada, mas em silêncio. E as ovelhas elas ficavam repetindo em uníssono. Cloroquina, cloroquina, cloroquina. E é engraçado porque o outro animal que vê aquela ovelha repetindo aquilo, aquela ovelha ela é tão burra, ela é tão estúpida, que você não se dá o trabalho de chegar do lado dela e tentar conversar com ela. Por quê? Porque elas são animais
que não refletem acerca da realidade que os cerca e que ficam felizes simplesmente em terem um pastor que as conduz como um rebanho. E o barulho que elas fazem, porque elas têm um mé muito irritante, e elas falam muito alto e todas elas falam juntas, faz com que ninguém consiga debater nada de coerente, e as pessoas que debatem, elas se sentem sós. Porque você tem um grande percentual, vamos colocar aí uns 70% das pessoas que entendem que aquilo está errado, que tentam participar de um debate, mas esses 70%, quando eles tentam debater, eles se sentem sós. Por quê? Porque você tem uma minoria, uns 20% ali de ovelha, fazendo um barulho tão grande, e você tem no outro canto uns 3 ou 4 cachorros que tem uma postura tão ameaçadora que você fala, não vou mexer com isso não. Então, assim, a gente teve por parte dessa classe dominante, muitos anos de PT para deixar a gente puto com a má gestão, com a má administração, com o favorecimento das elites, num ponto que deixa a gente completamente insatisfeito. Durante esses anos todos, o que tinha ali? Uma militância, um pensamento reacionário, liderado por Olavo de Carvalho, canais como Terça Livre, Jovem Pan, todos eles pingando na cabeça das pessoas ali diariamente, fazendo com que elas se preparassem para um combate irrefletido. Porque hoje essas pessoas, elas são cachorros e ovelhas que acham que elas estão numa luta do bem contra o mal, e que o bem é Napoleão e que o mal é Snowball, né, o Bola de Neve. É como se o Bolsonaro ele estivesse lutando contra o PT, como se o Bolsonaro estivesse lutando contra o comunismo e com a China. E os animais da Revolução dos Bichos, eles sofrem justamente por isso, porque eles estão lutando contra o mal que não está ali, que está só na cabeça deles, no imaginário coletivo deles, e eles não percebem a vida miserável que eles levam, comendo pouco, trabalhando muito, e eles não percebem que eles geram muito mais riqueza, que a riqueza que eles geram seria muito mais do que suficiente para eles comerem e viverem decentemente, trabalhando menos do que eles trabalham. É engraçado que quando as galinhas elas tentam fazer um levante, né, elas tentam fazer uma revolta, o que acontece? Napoleão ele decreta que elas não devem comer, que elas devem passar fome, elas devem continuar botando ovos e elas devem passar fome. E aí o que acontece? As pessoas acham aquilo um absurdo. Só que para impedir que isso acontecesse, eles correriam o risco de passar pela mesma coisa. Eles teriam que enfrentar os cachorros, e quando eles tentavam gesticular no sentido de talvez juntar todo mundo, ver se todo mundo estava de acordo de lutar contra os cachorros, eles não conseguiam conversar. Por quê? Por causa das ovelhas. Falando, tem que morrer de fome, tem que morrer de fome, tem que deixar... Por quê? Porque é desobediente, porque é traidora da pátria, porque é comunista, porque é petista, porque quer que o PT volte. E aí você não percebe aquilo que está acontecendo. Cara, você tem as galinhas que botam os ovos, que sustentam a nossa fazenda, morrendo de fome por um capricho de orgulho por parte do líder que não quer perder a popularidade. Por quê? Porque o poder dele está no medo, está na coerção, está E não tem problema ser visto como um cara irracional, desde que você seja visto como alguém forte o suficiente para não se deixar combater. Então perceba, por que as pessoas não tiram o Bolsonaro? Porque elas ficam falando assim, não, mas é porque ele tem uma base de apoio de 30%. Já reparou como isso não faz sentido nenhum? A gente não tira o Bolsonaro porque ele tem uma base de apoio de uns 25, 30%. E aí o cara ele impõe uma versão da realidade que ele quer, como se fosse o Napoleão dizendo que Snowball ele está sabotando a fazenda todos os dias. Então ele impõe a retórica que ele quer, e porque ele contrata uns 20 atores todo dia para parar ali na frente do palácio e bater palma para ele, e ele grava aquilo e espalha nos canais dele, como se aquelas 20 pessoas contratadas para elogiar. E é claro, alguns idiotas que vão lá de graça, né? Porque tem gente que recebe, mas sempre tem um imbecil que vai lá de graça. Então, por conta dessas 20 pessoas que são veiculadas todos os dias como se ele tivesse uma base de apoio enorme, obrigado, meu presidente, não desiste, meu presidente, força, meu presidente, porque tem uns 20 caras lá
você entende que essas pessoas são ovelhas e que elas são representantes de grande parte da sociedade, e por isso a gente deixa de conversar sobre as possibilidades de levar uma digna mais humana, mais decente, mais minimamente real, porque a vida que nós estamos levando, ela é um delírio coletivo. Imposto, né? Porque as pessoas na verdade sabem da verdade, mas elas preferem acreditar na verdade que lhes é imposta. Para quê? Para não saírem do grupo, para não perderem o pertencimento, para não perderem apoio, para não se sentirem destoantes ali. E é uma desgraça, porque aí a maioria se adaptando a uma perspectiva absurda e real de uma minoria, só para não perder pertencimento. Isso não tem cabimento nenhum. Se você lesse Revolução dos Bichos sem conhecer o Brasil, você falaria, cara, que merda, né? Que viagem, que burro que os caras eram. E aí você olha pro Brasil e fala, caralho. E eu tô fazendo parte dessa história e eu não tô conseguindo mudar nada. Dá tchau, bebê. Fala tchau. Ninguém tá vendo seu sorriso, eu não vou te mostrar aqui. Manda beijo. Eu pedi pra ela mandar beijo, ela suou o nariz. Abraço, gente.